que está circulando uma foto nas mídias, que chegou a mim, uma foto de um lugar que deslizou para aqueles lados de lá, muito deslizamento, muito forte, e lá no meio do deslizamento tem uma árvore firme. Ela está agarrada lá, olhando tudo aquilo em volta que aconteceu dela, e talvez se perguntando por que só ela permaneceu firme. E talvez tenha muitas explicações na botânica, talvez tenha muitas explicações na física, talvez tenha muitas explicações, mas a lição a gente aprende quando a gente olha para uma árvore como essa, que no meio do caos ela permaneceu firme. Suas raízes foram suficientemente fortes e aprofundadas para mesmo que quando tudo viesse abaixo, ela permanecesse firme, sólida naquele terreno, mesmo um terreno barroso, ainda assim ela ficou firme. E aí, isso fala muito de fundação, isso fala muito de casa. E a Bíblia, ela sempre, frequentemente a gente vai ver na Bíblia, alguns autores, alguns escritores, na verdade, comparando a igreja, que somos nós, a casa. Na verdade, compara a casa, compara o templo, compara a habitação, compara a morada do Altíssimo. Você vai abrir João 14, 23, e João, o apóstolo João vai falar que se a gente estiver bem alinhado com Jesus, bem alinhado com a palavra dele, cumprir os mandamentos dele, ele e o Pai virão em nós fazer morada. Nós nos tornaremos habitação do Altíssimo. 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19, ele se repete porque ele fala que nós somos templo santo, habitação do Espírito Santo. Então sempre está sendo comparado a vida da igreja, a vida do crente, a uma casa, a um lugar onde deve ser habitado. E habitar é diferente de visitar. Quando a gente tem uma moradia, a gente não visita a nossa moradia, a gente mora na nossa moradia. E quando a gente entra na nossa casa, a gente pode passear, como foi dito, nos lugares melhores do mundo, mas um lugarzinho que nos dá segurança é a nossa casa. Pode ser o que for, pode ser uma casa de chão de barro, mas é a nossa casa. A gente se sente feliz porque chegamos em casa, porque chegamos no nosso refúgio. Sempre tão comparado como casa, precisamos entender que esse mesmo texto falou, como pedras vivas, nós somos edificados casa espiritual. Nós somos casa de Deus. Nós somos um lugar onde Deus ele vem habitar em nós através do Espírito Santo, e através de nós liberamos ao Pai sacrifícios agradáveis por intermédio de Jesus Cristo. A nossa vida, além de ser um lugar de habitação, é um altar de adoração ao Senhor. Então a nossa casa, ela precisa ser um lugar bem edificado, um lugar bem sólido, bem firme. E existe um texto que eu quero que você abra comigo, em Lucas, no capítulo 6, onde Jesus ele vai ensinar aos discípulos e consequentemente à igreja a identificar onde a nossa casa, que é a nossa vida, ela está edificada. Lucas, no capítulo 6, no versículo 46 e diante, nos diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces onde, irmãos? Sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com o ímpeto e a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre o que, irmãos? Sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia ou sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A gente olha essa mesma passagem em Mateus. Mateus escreveu, e Mateus é o evangelho que na Bíblia vem antes de Lucas. E Mateus, ele fala a mesma coisa que Lucas, só que Lucas, ele é um médico. Lucas, o médico, né? Tudo a ver. Ele é um médico, e ele é muito mais detalhista. Mateus escreveu no geral dizendo, quando você lê essa passagem lá no Mateus 7, você vai ver que Mateus vai falar onde a casa está. Lucas vai falar onde os alicerces desta casa está. É diferente.
Lá Mateus ele vai dizer que a casa foi construída ou sobre a rocha ou sobre a areia. Lucas vai dizer que na verdade os alicerces dessa casa é que foram feitos na rocha e na areia. O que é que muda isso, pastor? Eu não estou entendendo onde você quer chegar. É simples. Mateus fala daquilo que pode se ver, a casa sobre a rocha. Lucas fala daquilo que ninguém consegue ver. Alguém está vendo os alicerces dessa igreja? Não estamos vendo. Sabemos que tem uma construção por baixo, mas ninguém vê. E só temos possibilidade de cultuar aqui em segurança por causa da profundidade, por causa da estabilidade com que foi feito os alicerces dessa casa. Embora não estejamos vendo, sabemos que este lugar está firme, porque tem alicerces profundos. Onde eu quero chegar com isso, irmãos, é que a nossa vida, a gente não pode ficar tentando entender onde a nossa vida está edificada, olhando para aquilo que é apenas superficial, porque você olha a vida de muita gente, principalmente nas mídias, principalmente nas redes sociais, e é muita mentira lá. Tem verdade? Tem, mas tem muita mentira. Tem gente que está muitas vezes até ficando deprimido ou querendo tirar a sua vida, porque abre as redes sociais e vê só gente feliz, vê só gente, está tudo bem, não tem dívida, não tem problema, só tem alegria. Ninguém tira foto para postar com cara de triste, só tira foto sorrindo e posta lá. Não estou falando que está errado não, irmãos. Eu só estou falando que a casa da pessoa não pode ser identificada por aquilo que ela está vendo no aparente. Porque a gente se engana, a gente vai olhar muita gente que parece que está com a casa firme na rocha e não está. Qualquer tempestade vem e leva. Eu tenho visto por aí, não tem muito tempo de crente não. De crente mesmo não tem muito tempo. Eu fui criado no evangelho, mas de crente mesmo não tem muito. Mas eu já vi tanta coisa. Eu já vi gente encaixaçado pelas ruas e hoje debandou do evangelho cristão reformado para outras seitas e heresias da vida. Por quê? A vida dele parecia que estava edificada. Quem olhava o que estava vendo, parecia que estava firme. A gente tem que se preocupar, irmãos, é com aquilo que ninguém consegue ver. E sabe quem é que consegue ver? É só o Senhor que vê. Os nossos alicerces são coisas que vai sustentar a nossa casa. E Jesus ele vai falar aqui, ele vai deixar um ensino muito profundo para nós. Ele vai deixar um segredo da firmeza da nossa vida, da nossa casa. Isso é para todos, é para pastor, é para diácono, é para evangelista, é para irmão, quem recebeu Jesus ontem, quem já está 50 anos na fé, é todos, é uma régua, passa para todos. Se cumprir isso, vai bem, se não cumprir isso, a casa cai, literalmente, é o texto que está dizendo. E voltando ao texto, o que é que Jesus falou? Ele falou o seguinte: olha, vocês estão aí falando que eu sou o teu Senhor, que eu mando na vida de vocês, mas vocês não estão cumprindo o que eu falo. E eu vou comparar isso a dois homens. Um construiu a sua casa e ele fez assim: ele cavou bem fundo, até chegar no terreno firme, que é a rocha lá no fundo. A gente que já fez poço aqui em Japeri, a gente sabe que tem uma diferença daquele poço comum. A gente vai cavando, é barro, tá na tinga, vai virando aquela lama, achou um veio d'água, parou, não precisa furar a rocha. Mas se você quer uma água mais profunda, mais limpa e arrebentar mais a natureza, aí você faz um artesiano. Aí o artesiano ele racha a rocha. E aí ele vai através da rocha pegar lá nos lençóis freáticos a água que está passando por baixo. Que se ele está lá, ele tem uma finalidade para estar lá. Não era para tirar, mas estamos tirando a água de lá. E aí o que acontece? O que acontece é que quando chega na rocha, quem não tem maquinário para. Quem tem maquinário continua. E isso é muito mais caro e dá muito mais trabalho. Jesus vai falar que esse homem teve esse trabalho. Ele se deu a esse trabalho. Ele cavou. Tá bom aí, mano? Não, vou cavar mais. Cavou. Até quando ele achou a rocha. Quando ele achou a rocha, ele falou: aqui eu vou colocar os pinos, os alicerces, as minhas sapatas, eu vou construir minha casa. Minha casa vai ficar imbatível, inabalável. Vai correr os ventos, vai soprar os ventos, vai correr os rios, e eu vou ficar firme. Vocês vão me dando um trabalhão, mas eu vou lá. E Jesus falou exatamente isso. Olha, ele falou: veio a enchente, irmãos. Isso me chamou a atenção. Veio a enchente e correu contra aquela casa, mas não pôde abalar. Por quê? Porque ela tinha um fundamento, ela tinha alicerces em profundidade, e estava a sua casa firmada sobre a rocha.
Sabe quem é a rocha? Daqui a pouco a gente volta nisso. Ele vai falar do outro. O outro diz aqui que ele não quis ter trabalho. Ele também fez um alicercezinho, mas sobre a areia, sobre a terra. Ele de repente fez com o pé mesmo numa valinha, jogou um cimento e foi lá e construiu. Primeiro ano tranquilo, segundo ano, beleza. Daqui a pouco começou a estrutura, porque o terreno anda, o terreno cede, a casa cede junto. Ele deve ter olhado a primeira rachadura na parede, não, tá tranquilo, é bom que ficou uma decoração da casa diferente. E a Bíblia vai dizer que Jesus falou que correram também, sopraram os ventos, correram os rios, bateu contra aquela casa, e aquela casa não teve alicerce firme para suportar, e ela caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Foi mais fácil fazer. Tem um evangelho hoje de facilidade. Às vezes as pessoas olham uma igreja como a nossa, que, vamos colocar assim, as irmãs usam o seu brinco, o seu batom, os irmãos andam de bermuda. Não gosto de ver homem dessa casa andando sem camisa na rua, todo mundo sabe disso. Não gosto de ver. Dentro de casa é outra coisa, mas na rua. E aí o que acontece? Eu fui falar isso uma vez com o irmão da igreja aqui. Acho que eu disse que saiu da igreja. Deixa quieto. Mas aí as pessoas pensam, a igreja da porta larga. Não, irmãos, quem me conhece, vai fazer 25 anos só de Projeto Vida Plena, em julho, sabe que eu sou chato demais. E os mais antigos já pegaram a pior etapa. Castiguei eles. Deus colocou na minha mão um bando de jovens, de velhos, só tinha meu sogro, minha sogra, minha mãe, e mais uns dois que eu tinha. A cadeira não era velha, agora tá. Mas naquela época não era tanto. E o que vai acontecer? Um bando de jovens, ninguém trabalhava, ninguém era casado. Eu, com medo desses jovens, eu tenho que apertar eles, segurar de qualquer jeito. Eu não deixava nem eles cantar a música do Oficina Retrete, irmão. Não deixava não ficar com medo, porque eles vão querer botar brinco, eles vão querer fazer tatuagem. Lá na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis. E não dava tempo para explicar isso. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Eu envelheci, irmão, antes do tempo para poder segurar eles. As pessoas até falam, você é mais velho que meu irmão, né? Mas não. Enfim, irmãos, mas a coisa é... Evangelho é difícil, irmãos. E não está fácil ser crente nesses dias de hoje, não. A gente sai de casa, do portão de casa, e a gente é afrontado pelo diabo. Querendo te chamar para briga, para você, como dizem, sair da graça. Que fala? Sair da graça, perder a estribeira, xingar um palavrão, falar alguma coisa. Porque evangelho não é trabalho, firmar a casa, e a casa ficar firme quando vier as lutas, o desemprego, a enfermidade, as enchentes, como acontece, ter perdas da família, ficar firme quando se perde uma mãe. Não é para qualquer um, não. Tem gente que está tirando a sua vida por muito menos. Mas quem é que não vai tirar a sua vida? É aquele que vai aprofundar os seus alicerces e firmar ele onde, irmãos? Quem é a rocha? A rocha é Jesus, irmãos. O segredo é a profundidade. Quanto mais profundo você se firmar, mais perto de Jesus você vai estar, irmãos. Está faltando muita profundidade na vida de muitos crentes, de muitas igrejas hoje. Por isso que qualquer vento de doutrina tira da igreja. Qualquer coisinha falar que isso que você estava pregando lá não é verdade. Deve ser mesmo. Então vou sair da igreja. O evangelho, irmãos, é uma coisa que vai incomodar as pessoas, sabe por quê? Evangelho de Jesus é todo mundo está indo para lá, todo mundo do mundo indo para lá e a gente está indo para cá. E geralmente quem está indo para lá é mais gente, então atrapalha você ir para o caminho certo. Mas se você tiver aprofundado os seus alicerces, a sua casa espiritual ela vai estar firme, vai correr os rios, vai soprar os ventos, mas você vai estar firme, por quê? O alicerce está lá. Vai ser 100% de alegria do Evangelho? Mentira, irmãos. Jesus ele falou: no mundo tereis aflições, apenas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse: eu já venci. E se Jesus disse: eu venci, e Ele é a rocha, e se a gente se aprofundar, a gente chega na rocha, então a gente está bem, irmãos. Quanto mais a gente se aprofundar, vai te chamar de casa. Você vive na igreja, vivo? Não tem outra coisa melhor para mim. Aqui é um treinamento para ir morar no céu, irmãos.
Isso que nós fizemos aqui foi quase 40 minutos de louvor, lá vai ser uma eternidade. Então é só um treinamento aqui, é um treinamento rápido, aqui passa rápido. Mas a pessoa não gosta de louvar aqui, vai chegar no céu, ai Senhor, mas precisa parar, não estou aguentando mais. Não, irmãos, aqui é um treinamento para chegar lá. Mas esse treinamento, lá no quartel a gente tem não, eu tinha, porque eu não estou lá mais, né? A gente tinha lá um ditado: treinamento difícil, quem sabe? Treinamento difícil, combate fácil. E aí tem gente que está aí com treinamento fácil, que o combate está sendo difícil, está caindo a torta e a direita, não está suportando. Qualquer coisa já está deixando Jesus, já está saindo. O segredo está na profundidade. Google, o que é profundidade? É a medida entre o fundo e a superfície, ou o topo. Segunda definição de profundidade: qualidade daquilo que não é superficial. Enquanto a gente viver um evangelho só na superfície, a gente não aprofundar, nunca a gente vai encontrar rocha. A gente vai estar 10, 15, 20 anos na igreja e nunca vai saber quem é Jesus. Eu conheço umas pessoas que se gabam de estar de viagem e falam: eu tenho Deus também, porque eu já fui na igreja, já fui muito usado, já foi sim, mas hoje não é mais, está afastado do caminho da verdade, precisa voltar rapidamente, porque os dias são maus. Jesus em breve vem, ele disse isso há 2000 anos, mas está mais perto do que você imagina. E não estou falando nenhuma profecia, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Eu estou relatando o que está na Bíblia. Estou relatando os fatos históricos que têm acontecido e intensificado ao redor do mundo. O segredo é a profundidade. Tem uma passagem que quando o profeta Ezequiel, ele já estava junto com o povo às margens do rio Quebar, na Babilônia, foram levados cativos para a Babilônia, porque o povo pecou contra Deus, se desviou dos caminhos da verdade, e Deus então permitiu passar 70 anos sofrendo. Você quer sofrer 70 anos? Eu estou querendo viver 70 anos. Eles ficaram 70 anos no cativeiro sofrendo, para Deus purificar o povo dele. Quando eles estavam lá, pensa que Deus abandonou só porque Deus permite a gente passar no sofrimento, não significa que Ele abandonou a gente não, tá, irmãos? Lá, no meio do sofrimento, Ele ainda levantou profetas para falar ao povo, e Ele entregou uma palavra a Ezequiel. Em forma de visão, Ele mostrou a Ezequiel, no capítulo 47, que do templo, do santo templo do Senhor, saía uma corrente de águas cristalinas. E aquelas águas saíam do templo, está tudo aqui em Ezequiel 47. E ela saía debaixo do templo e ia tomando a cidade, e ela ia em direção ao mar da Galileia, ao Rio Jordão, aquelas bandas ali. E aí, um anjo falou assim: está vendo essas águas? Eles estão vendo. Pegue um cordel de medir e entre nessas águas, e meça 1000 côvados, dá uns 500 metros arredondando. Ele pegou o cordel de medir, foi medindo, e as águas davam nos joelhos. Aí o anjo falou: onde as águas estão? Nos joelhos. Falou: agora mede mais 1000 para dentro desse rio. Ele foi medindo, e a água deu aonde? Deu na cintura. Tá bom ainda? Dá para andar com a água na cintura? Dá. Então mede mais 1000 para dentro desse rio aí. Ele foi medindo, e agora a água dava aqui nos ombros, na altura dos ombros. Ele falou: a água deu aonde? Nos ombros. Dá para... tá ficando difícil de andar, mas dá. Ele falou: então mede mais 1000. Ele falou: aí águas profundas. Ele falou: isso que eu quero do meu povo, que tira o pezinho do chão e vai mais profundo, vai mais profundo na presença dele, mais profundo na palavra, mais profundo na oração, mais profundo na comunhão, mais profundo na adoração, mais profundo no amor ao próximo, mais profundo no serviço, na obra de Deus sobre a face da terra. Quanta gente deixou de trabalhar para Deus, deixou de se aprofundar, porque gostou de águas pelas cinturas, água pelos lombos, onde dava para viver tranquilamente. Se eu gosto de mergulhar, é arriscado, porque se eu não sei nadar, eu posso morrer afogado. Não, Deus está falando, você tem que sair do seu lugar de limite de segurança e mergulhar em águas profundas, porque o segredo está na profundidade. Quanto mais você se aprofundar, mais
elas vão saindo, e a Bíblia vai dizer que por onde ela passa, ela leva a vida. E elas saem do templo, e elas vão em direção ao mar morto. O mar morto, o nome já diz, né? Não tem vida, vida animal ali. Tem uns bichinhos que vivem lá, mas a vida mesmo, peixe. Você imagina um lugar mais alto, meu mapa aqui, vou ter um data show, nome de Jesus. Aí tem um lugar mais alto, é o mar da Galileia, que é um lago na verdade. Ela corre e corre o Rio Jordão, vai descendo, as águas vão ficando fortes. Quando chega aqui mais no sul, é o Mar Morto. E o Mar Morto, ele tem uma grande quantidade de sal e enxofre. Todo peixe, toda vida que vem, uma água que seja, que vem assim que entra no Mar Morto, morre, porque o mar é morto. É uma outra pregação. Tem um crente da Galileia e tem um crente do Mar Morto, mas é outra história. O que vai acontecer, irmãos? Na visão, essas águas, elas vão entrar no Mar Morto e vão gerar vida. E vão gerar vida. Sabe o que é que está acontecendo em Israel? Antes de eu falar, isso que eu expliquei é um prenúncio da volta de Jesus. Pois bem, pesquisa no Google rapidinho. Bolanes. O que são os bolanes em Israel? Pode pesquisar aí, meu amigo. Bolanes. Futuramente o pessoal da mídia também vai jogar lá. Bolanes. Bolanes são crateras. Imagina, aqui é o Mar Morto, tudo salgado. As pessoas até andam por cima. Boia, não consegue afundar. Ao redor do Mar Morto, nas suas prainhas, está nascendo crateras de 30 metros e está dando ali água doce, água limpa. Quem sobe os altos montes e olha para baixo, a impressão que dá é que essas crateras vão se ligar uma às outras e vão entrar dentro do mar. E quando isso acontecer, Jesus ele veio buscar a igreja. A Bíblia dá uma profecia que Jesus está vindo. A Bíblia fala de Jesus vir em Apocalipse. Os pregadores estão falando isso até o dia de hoje. Mas até o dia de hoje, tem muita gente que ainda diz assim: ah, meu avô falava, meu pai falava, meus amigos falavam, mas já passou tanto tempo que eu acho que esse Jesus, ele não vem mais não. Tudo que Jesus disse se cumpriu. Só falta uma etapa. Só falta uma etapa. Ele voltar para buscar a igreja. Os sinais estão aí. Eu já preguei sobre isso um dia desse. Mas o ensino de Jesus, ele falou o seguinte: quer que a sua casa esteja firme, para que no dia que ele vier, você tenha certeza de sua salvação, para que quando os problemas vierem, você esteja firme com a sua casa. Ouve essa palavra e pratica imediatamente. Não deixe sair de hoje a prática dessa palavra. Se está dizendo alguma coisa no seu coração essa palavra, saia daqui e coloque ela em prática. Porque, ao contrário disso, vai ser fatal. A casa vai cair. Em Efésios, no capítulo 2, encerrando, diz assim no versículo 20: estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ele é a rocha, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Ou seja, segundo esse texto, nós temos uma base sólida, Jesus. Se você estiver em Jesus, pode acontecer o que for na sua vida, você será imbatível, você será inabalável. Não estou falando que você não vai chorar, não estou falando que você não vai sofrer, estou falando que você não vai cair. Amém? Segundo esse texto aqui, além de ter uma base sólida, nós temos uma capacidade imensa para crescer. Ele falou no versículo 21, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo. A nossa vida com Cristo também não é uma coisa que eu comecei há 20 anos atrás, foi a mesma coisa não. É evoluir, é crescer. Hoje eu sou um crente melhor do que ontem, amanhã eu vou ser um crente melhor do que hoje. E assim é a vida da santidade. Segundo esse texto, nós temos um privilégio tremendo de ser morada do Altíssimo. O Criador do universo, ele habita dentro dessa criatura.
através do seu Espírito Santo, porque Jesus morreu na cruz para que isso fosse real em nossas vidas. Diga para quem está do seu lado: você nunca está sozinho. Deus está contigo. Você pode aplaudir o Senhor? Amém?